Entre a eleição de outubro de 2022 e a depredação de Brasília, em janeiro de 2023, o Brasil parecia completamente enlouquecido. A gente conviveu com os acampamentos nos quartéis e com os bloqueios nas estradas. E nada daquilo parecia muito sadio. Oração para pneu, mensagem de luz pedindo ajuda alienígena, patriota agarrado na frenteira do caminhão. Tudo aquilo fazia a crise política se confundir com uma crise de saúde mental. Muito do que a gente estava vendo era ridículo. Ridículo demais para ser entendido como uma ameaça séria ao Brasil. Como é que um movimento daqueles poderia anular uma eleição e tomar o poder se não conseguia nem bloquear uma estrada direito? Ei, bagaço! O ridículo dessas cenas fez com que o Brasil subestimasse o que estava por trás desse movimento aí. Militares, principalmente generais, que articularam toda uma campanha de comunicação capaz de hipnotizar, manipular, enlouquecer toda essa gente. E um dos cabeças desse plano foi o general Mário Fernandes. A investigação da Polícia Federal encontrou áudios em que ele pedia ajuda, até para manter a Polícia Federal longe dos acampamentos lá que ele estava incentivando, coordenando. E Cid, o segundo ponto é o seguinte: eu estou tentando agir diretamente junto às forças, mas, se tu pudesse pedir para o presidente ou para o gabinete do presidente atuar, isso seria importante. Se o presidente pudesse dar um input ali para o Ministério da Justiça para segurar a PF. E na investigação tem muito mais sobre esse cara. São mensagens que provam que ele primeiro incentivou e depois acolheu os acampamentos nos quartéis. Só que o Mário Fernandes, ele fez muito mais do que isso, viu? Ele também é autor de um plano chamado de Punhal Verde e Amarelo. Esse era um plano que detalhava que recursos, que armas, que procedimentos seriam necessários para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Tudo escrito num nível impressionante de detalhe, de minúcia. E o general, ele confirma a autoria desse plano. Em relação a um arquivo que conteria o texto de um planejamento Punhal Verde e Amarelo, o senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Em novembro de 2022, o general estava no Palácio do Planalto. Ele imprimiu esse plano e aí, minutos depois, foi até o Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, ocupada pelo Jair Bolsonaro. Será que o general foi até lá para mostrar esse plano para o Jair? Segundo o cônsul, o senhor teria impresso esse arquivo no Palácio do Planalto no dia 9 de novembro. E 40 minutos depois, o senhor dá entrada no Palácio da Alvorada. O senhor levou esse arquivo para apresentar para alguém? Excelência, o senhor me permita ser repetitivo. Eu reforço, eu ratifico. Impossível. Eu vou reforçar e ratificar, Vossa Excelência. Eu imprimi para ler em papel, para não forçar a vista, como eu sempre faço. E após isso, rasguei. Então ele imprimiu, rasgou e depois foi para a reunião com o Jair Bolsonaro e com o Mauro Cid. O que não fica muito claro é por que é que ele imprimiu 3 cópias, se o objetivo era só ler. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre o plano Punhal Verde e Amarelo. O senhor gostaria de contextualizar? Porque o que se percebe é que esse plano teria um plano detalhado de sequestro ou homicídio contra autoridades da República. Não passa de um pensamento digitalizado. Eu usei o termo inadvertidamente. Hoje eu me arrependo de ter digitalizado isso. No plano Punhal Verde e Amarelo, Lula era chamado pelo codinome de Jeca e o vice, Geraldo Alckmin, era chamado de Joca. Para matar o Jeca, a ideia era, abre aspas, uso de químicos para causar um colapso orgânico.
Fecha aspas. O general que escreveu o plano considerou que um envenenamento poderia até se passar por morte natural, muito em função da idade avançada do presidente Lula. Então, assim, segundo ele, não haveria mobilização social. O general escreveu: como reflexo da ação, não se espera grande comoção nacional. Para o Alexandre de Moraes, o general planejou uma morte muito mais violenta. Para ser bem direto aqui, o general queria explodir o Alexandre de Moraes em algum evento público em que o ministro estivesse presente. Outras pessoas poderiam morrer nessa explosão e, por isso, o general, muito cauteloso, incluiu no documento um tópico chamado danos colaterais passíveis e aceitáveis. E nesse tópico, o general registrou: é aceitável também o percentual de 100%. O que será que o nosso general aí quis dizer com isso, hein? Nesse ponto, a gente recorre ao Estadão. Polícia Federal relata plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes em trama de golpe. Ou seja, claramente para os investigados, a morte não só do ministro, mas também de toda a equipe de segurança e até mesmo dos militares envolvidos na ação era admissível para cumprimento da missão de neutralizar o denominado centro de gravidade, que seria um fator de obstáculo à consumação do golpe de Estado, indicou a Polícia Federal. Hoje, graças à Polícia Federal, a gente sabe, para além de qualquer dúvida, que esse plano existiu mesmo. O que a gente não sabe é quão perto ele esteve de se tornar realidade. O general Mário Fernandes confessa a autoria, mas, como você já viu, ele tenta proteger outros membros do governo Bolsonaro. Ele diz que nunca mostrou aquelas 3 cópias que ele imprimiu para ninguém. Na verdade, esse arquivo digital, e se me permite, Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e por um costume próprio eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. E, se o senhor me permite, eu garanto, nesse momento, que se o meu HD fosse extraído dos autos desse processo, em nada isso impactaria o processo, ou mesmo as partes da denúncia. Porque o que foi colocado até aqui, eu pretendo esclarecer isso, sobre esse arquivo, é absolutamente descontextualizado. O senhor gostaria de contextualizar? Porque o que se percebe é que esse plano teria, né, um plano detalhado de sequestro ou homicídio contra autoridades da República, inclusive citando a necessidade de os recursos necessários, sejam humanos, sejam materiais, como, por exemplo, pistolas, fuzis, metralhadoras, lança-granada, lançador de foguete antitanque. O senhor gostaria de contextualizar isso? Excelência, sobre esse aspecto eu já contextualizei. Não passa de um pensamento digitalizado. Eu usei o termo inadvertidamente. Hoje eu me arrependo de ter digitalizado isso. Mas o que é mais importante, não passa de um compilamento de dados, com a visão de um militar, de uma análise de situação. Apenas isso, que não foi compartilhado ou apresentado a ninguém. Quando eu me referi a aspectos descontextualizados da realidade, eu me referi à ligação deste arquivo com outros aspectos encontrados na denúncia. Acontece que as investigações revelam muito, mas muito mais. Revelam o suficiente para a gente saber que o general está mentindo. A partir daquela primeira reunião do general com o Bolsonaro e com o Mauro Cid, em novembro, o punhal verde e amarelo passou a dar trabalho para cada vez mais e mais gente. Os militares chegaram a fazer operações de reconhecimento em endereços que são frequentados pelo Alexandre de Moraes.
No dia 12 de novembro, o Grupo Kids Preto, termo usado para militares em missões especiais, se reuniu no bloco onde morava Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro. A organização do encontro foi atribuída a mensagens trocadas entre Mauro Cid e o Major Rafael de Oliveira, chamado de Joe. 2 dias depois, Oliveira perguntou a Cid sobre novidades e custos do plano. Cid sugeriu R$100 mil e Oliveira confirmou que esse valor se encaixava na estimativa inicial no dia seguinte. Entre os dias 21 e 23, integrantes do Kids Preto visitaram locais previstos na operação, incluindo a quadra onde fica o apartamento funcional de Alexandre de Moraes. No dia 6 de dezembro, Oliveira foi ao Palácio do Planalto. Bolsonaro, que na época passava a maior parte do tempo na residência oficial, também esteve lá no mesmo dia e horário. É bom ter tudo isso em mente quando se fala em perdão ou então em anistia. Principalmente nesse momento, em que o bolsonarismo nos diz que anistiar Bolsonaro é o único jeito de salvar o Brasil das tarifas e das outras punições que podem ser impostas pelos Estados Unidos. O Trump quer anistia. Eu não sei o que ele quer, pergunte pra ele, pô. Se me derem carta branca para negociar, pode ter certeza que uma coisa vai sair. E vamos supor que ele queira anistia. É muito? É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira. E todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. E ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Entre todos os personagens da trama golpista, o general Fernandes é daqueles que mais nos ajudam a entender quem está pedindo anistia e que crimes exatamente os Estados Unidos estão tentando obrigar o Brasil a perdoar. Se o plano desse homem tivesse dado certo, Lula, Alckmin, Moraes, esses seriam apenas os 3 primeiros assassinados, porque para manter o poder, os golpistas precisariam continuar matando e torturando a longo prazo. Isso já aconteceu antes na história do Brasil, e o fato de estar acontecendo de novo é uma prova definitiva de que anistiar esse tipo de coisa no passado foi um erro. Um erro muito grande, mas talvez o Brasil esteja aprendendo a lição, pro azar do general, né? E além, se não estava fazendo lobby, se não estava organizando os acampamentos golpistas, ele estava participando de reuniões e imprimindo planos de assassinato. Então era o cara realmente, não é à toa que ele se tornou o primeiro general preso fora de um quartel do Exército, porque essa era a norma, né? Até hoje no Brasil, militar de alta patente general não cumpria pena fora de uma instituição do Exército, para ter todas as regalias que eles têm lá dentro. Ele está fora. Isso é uma grande exceção e muito importante exceção. E assim chegamos ao final de mais um textão. Já o finalzinho é proporcionado pelos apoiadores do canal, que podem participar de um grupo lá no Telegram. Aliás, pessoal, dá uma olhada na aba comunidade ali do canal, viu? Se você apoia, tem ali o link para você entrar no nosso grupo do Telegram. É o finalzinho no PS. Hey, listen. Esse boi de piranha aí vai ficar com a pior acusação e o resto vai ser tudo numa boa? Se é isso que os militares fazem o tempo todo, a gente precisa se livrar dos militares de uma maneira geral, né? Porque se ele está lá no horário vago do trabalho, imprimindo um plano que, como vocês viram, a capacidade de fogo desse plano não era de uma pistolinha, né? Então, talvez para dar mais credibilidade para o depoimento, ele confessou que foi ele, na medida que já existe essa prova, mas acabou dando esse caráter de que o fato dele dizer que não entregou para ninguém, mais do que proteger outros, protege ele também, porque mostra que ele não divulgou, não levou aquilo adiante, né? Acho que às vezes a gente precisa comentar o óbvio, né? Ninguém imprime um arquivo que você mesmo escreveu para ler, né? Então, assim... Imprimi por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela.
uma coisa tão séria tem uma sensação tão cômica vendo isso, porque o general Mário fala: tudo bem, fui eu que digitei, fui eu que imprimi, mas foi só um compilamento de dados que não foi compartilhado com ninguém. E logo depois rasguei. E não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. Bom, agora o mundo inteiro tá sabendo, né? Então, assim, não foi a coisa mais inteligente do mundo, para não falar outra coisa. Hoje eu me arrependo de ter digitalizado isso. Esse general era o ponto de contato entre o Palácio do Planalto e os acampados, tá? Só isso, de leve. Penso assim, que num contexto de aberta intromissão de uma nação estrangeira nos procedimentos internos da nossa nação, o meu chefe, o presidente Trump, o gosto que fica, a conclusão a que se chega é que nesse início do século XXI, em tempos de pós-verdade, as bolhas de internet causam um estrago social muito maior do que o que se possa até descrever. Porque a verdade é que nós estamos aqui criticamente enfrentando essa questão, estamos aqui tentando arrumar fundamentos de toda sorte para justificar a não intervenção e, eventualmente, um tratamento recíproco, isonômico, mas a verdade é que nas bolhas, ou na bolha do agressor, do intervencionista, está tudo certo, né? Eles contam uma história e, como disse Raul Seixas, né, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo. Eu até acredito que você não é petista. É que você já tumultuou muito o grupo, né? E eu acho que talvez você ainda não aprendeu a ser o bolsonarista que deve ser. Você não entendeu ainda que a única pessoa que pode salvar a sua vida é o presidente Bolsonaro. E, portanto, não cabe crítica. Nenhuma, nunca. Nem no passado, e no presente e nem no futuro. Eu não sei, gente, o que vai acontecer, né? Nós temos que batalhar cotidianamente pela sanidade, por aquilo que a gente sabe que é certo, mas o Álvaro costuma dizer, né? Não importa o que eu acho, importa o que eu sei. Muito lúcida essa máxima, essa frase. O problema é que cada vez mais o que as pessoas acham é que tem prevalecido sobre aquilo que elas deviam saber. Eles são fãs a vida inteira de tudo quanto é tipo de lixo humano. E quando a gente tem que ser fã de verdade do maior líder que já viveu na história desse planeta, não, aí a gente não pode ser fã, que é fanatismo. É sombrio a maneira como eu enxergo o futuro. Espero estar errado. Já tivemos o final, o finalzinho, e assim chegamos ao finalzinho, o derradeiro momento em que eu te agradeço por ter ficado comigo até aqui e faço todos aqueles convites típicos e previsíveis dos youtubers. Sabe quais, né? Deixe seu comentário, toque o sininho, inscreva-se, a coisa toda. E em geral, né, eu tento não fazer isso. Não, eu consigo não fazer isso jamais no meio do vídeo, enquanto a gente está passando as informações para vocês. Aí eu faço aqui no final, mas ainda assim faço meio constrangido, como você deve estar percebendo claramente. É isso. Inscreva-se, mas só se você quiser. Valeu!